Olá, eu sou o Roberto Bittencourt e você está no Carecas de Saber. E aí, minha gente, tudo bom? Bom, não sei se vocês lembram de mim, sou o professor Gustavo Gans, professor de Geografia de vocês, mas hoje a gente vai começar aí um grupo novo de aulas agora de atualidades. Bom, no nosso curso de atualidades aqui a gente vai passar por vários temas, desde os temas clássicos de atualidades, como Palestina, por exemplo, agora a questão das Sírias, dos refugiados, temas de política nacional, muito importante aí para o vestibular desse ano. Mas vamos começar com um aspecto um pouco também ligado à história e entendendo modelos de comportamento e de interesses e características de gerações diferentes aí que percorreram o século XX e o século XXI. Olha só, dizem por aí que a geração atual, essa provavelmente de vocês que estão assistindo, é uma geração de uma juventude desencantada, que tem um certo descompromisso, dizem. Vamos entender um pouco o contexto histórico de cada geração e até para a gente entender quem diz sobre isso, por que diz sobre isso. É importante a gente sacar a diferença entre essas gerações, porque é elas que vão estar discutindo aí e compondo junto o cenário social. Bom, olha só, dessa história de gerações, vamos começar pensando na geração que nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial. Esses caras eles foram chamados de Baby Boomers. Os Baby Boomers, o termo ele significa algo como explosão de crianças ou explosão de nascimentos. Imagina você indo para uma guerra. Imagina que a maioria das pessoas que vão para a guerra são geralmente homens e jovens, de 18 até 30 anos. A maior parte dos soldados tem esse perfil. Ok, imagina que enquanto esses jovens dos países principais envolvidos na guerra, na Segunda Guerra Mundial, ficaram lá no processo da guerra durante muito tempo, e enquanto essa maioria de homens estava na guerra, você tem um momento também muito especial com relação à participação da mulher no mercado de trabalho, porque as mulheres que ficam nos países de origem, elas que vão ter que assumir os cargos de trabalho que vão sobrar, vamos dizer assim, naquele momento. E lembrando que a gente está falando de 1930 e pouco, 40 e pouco, que é um momento em que a participação feminina no mercado de trabalho era bastante reduzida. Quer dizer, a Segunda Guerra ela vai ampliar a participação da mulher no mercado de trabalho. Ok, mas a guerra acaba e tanto essas moças que foram para o mercado de trabalho quanto esses jovens que foram para a guerra, eles voltam agora a se reencontrar e há um incentivo para que se formem novamente famílias, justamente para ter aí uma retomada da população que morreu durante o processo da guerra. Tem várias questões envolvidas, mas principalmente nos Estados Unidos vai ser verificado que entre o ano de 1945, que é quando a guerra acaba, até por volta da metade da década de 50, ou seja, nesses 10 anos pós-guerra aí, você tem ali, de fato, uma explosão de nascimentos. Um número muito grande de nascimento de crianças. A taxa de natalidade ela vai subir abruptamente. Bom, só isso que interessa dessa geração? Não. O fato é, esses caras, eles vão nascer por aqui, olha só, acompanha a linha do tempo, eles vão nascer por volta aí de 45 a 50 e pouco, e, mais importante, como eles serão quando eles estiverem próximo de 20 anos? Lembra sempre que, quando você vai fazer cálculo de geração, você tem que pensar algo em torno de 20 anos ou 25 anos de uma geração para outra. Por quê? Porque é um momento, 25 anos, você pressupõe o jovem adulto, o cara começando a atuar na sociedade e geralmente trazendo elementos novos para a sociedade. Por isso que de 20 a 30 anos, você tem algumas alterações de comportamentos, de estilos, que geralmente vem com essa nova leva, com essa nova geração que vai se aproximar. Bom, esses caras, os Baby Boomers, eles nascem aqui por volta dos anos 50 e eles vão ser esses jovens adultos, uma juventude universitária, tudo mais, no final dos anos 60 ou começo dos anos 70. Olha só o que eles estão trazendo de novo. Vamos imaginar o seguinte, os pais deles, que voltaram da guerra,
né, que estavam reconstruindo seus países pós-guerra, estavam, vamos dizer assim, dentro de um universo da economia, principalmente pensando nos Estados Unidos agora, ligado a uma sociedade de consumo, uma sociedade massificada, essa ideia de consumo em massa, produção em escala, né, gerando ali novos confortos no lar, há uma propaganda muito grande com relação a tudo isso. Essa juventude, quando chega lá nos anos 60, 70, ela vai criticar esse modelo econômico vinculado ao sistema capitalista, ao contexto da Guerra Fria, né? E, portanto, eles vão criar um movimento chamado, na época, de contracultura. Né? Contra qual cultura? A cultura de massa. Aquela da cultura de produção em escala, de consumo em massa. E eles vão, né, preconizar ali vários movimentos sociais dos anos 60 e 70. Então, quando a gente pensa nos 60 e 70, vem na cabeça coisas do tipo movimento hippie, Woodstock, né, transformações no rock and roll, né, você tem várias novidades que surgem ali, comportamentos diferentes, é um momento de ampliação das relações da sexualidade, e também tudo isso traz a questão da participação da mulher no mercado de trabalho, as liberdades maiores, né, da mulher, o feminismo, né, as lutas pelas minorias, a questão da participação da população negra na política, movimentos afirmativos. Olha só, tudo isso é trazido por essa geração, pelos baby boomers, né, no momento em que eles são jovens adultos, né, com seus 20 e poucos anos. Mas, olha só o que vai acontecer. Esses caras, eles vão continuar na história, muitos deles estão até hoje por aí, né, com seus 60, 70 anos, né, e hoje, é claro, eles têm um perfil mais maduro. E entendamos uma coisa, esses caras são analógicos, né, então eles vêm de um momento da história em que ainda não havia, né, uma grande propagação das tecnologias que a gente tem hoje. Por exemplo, essa geração Baby Boomer não tinha videoaula como você tem para estudar para o vestibular, né? Era diferente. Quando o cara estava estudando para o vestibular, ele tinha que pegar livro mesmo, né? Quando ele tinha que avisar um amigo sobre uma nova matéria, ele caminhava até a casa do amigo ou pegava o telefone fixo. Lembra que existia telefone fixo? Aquele que tinha na casa da sua mãe? Provavelmente você não tem hoje mais. Você nem liga para ele. Pois é, esses caras, eles vinham de um universo onde estavam começando a surgir algumas novas tecnologias e, inclusive, o surgimento dessas novas tecnologias tem tudo a ver com o processo da Guerra Fria, que a gente já estudou lá na aula de Geografia. Olha só, então, quando você se depara com esse cara, com o Baby Boomer, né, hoje, nos nossos dias, geralmente, ele já é um cara mais maduro e foi um cara que passou por um processo de muitas transformações do mundo. Portanto, ele tem uma experiência, né, uma carga de experiência bastante ligado à prática, né, à luta, à conquista, né, através do trabalho. É um cara que valoriza muito, por exemplo, a ideia da conquista individual, né, do esforço. Ele tem uma perspectiva de longo prazo. Também, tudo isso é ligado ao contexto, como eu falei. Ele tem um período em que o planejamento a longo prazo ele é mais comum, ok? Diferente das próximas gerações. O Baby Boomer, por exemplo, ele tinha uma preocupação, quando ele entrava num trabalho, em entrar numa boa empresa e permanecer nessa empresa por longa data. A maior parte desses caras teve 1 ou 2 trabalhos. Como assim, professor? Quer dizer que o cara entrou com 20 e poucos anos numa empresa e se aposentou nela, né? No nosso tempo, para a nossa geração, isso é um pouco diferente. E, claro, não é só a questão do comportamento dele, mas é o contexto de época. É um momento em que é possível tudo isso. A questão da economia ligada a essas questões, a gente vai discutir em outras aulas também. Mas vamos lá entender a próxima geração, geração X. A geração X, ela vai nascer por volta dos anos 60, né, até os anos 70, mais ou menos por aí. E o detalhe, né, quando a geração X está nascendo, os baby boomers estão no seu auge, né, produzindo grandes inovações culturais e tudo mais.
E a geração X, ela é fruto da chamada terceira revolução industrial. Olha só, ela é contemporânea, né, do surgimento das grandes tecnologias que a gente usa hoje. Por exemplo, hoje você pode estar aí assistindo essa aula pelo computador, de repente, usando a internet, né? Ou mesmo no seu smartphone, né? Você está passando o dedo aí, né? Está passando o vídeo, de repente você quer voltar, tudo mais. Todas essas tecnologias que facilitam a nossa vida hoje, elas são frutos, né, de um avanço tecnológico e militar da Guerra Fria. Vou dar um exemplo. Por conta, né, da questão do controle da informação entre Estados Unidos e União Soviética, ambos, né, passaram a desenvolver mecanismos de comunicação. Por exemplo, você tem a questão da corrida aeroespacial. Ambas as potências desenvolveram projetos aeroespaciais. Para quê? Para conquistar o espaço e ficar por lá? Não, para vigiar a Terra, para controlar o fluxo de informações sobre a Terra. Só que nisso, por exemplo, você tem a criação de sistemas de satélite. Veja bem, né, é muito comum hoje que você, quando quer sair de casa, né, e ir até um outro lugar, na casa de um amigo, em algum lugar que você vai, você busca lá no seu smartphone, né, o lugar que você está indo, por algum tipo de aplicativo que você tenha que te coloque um caminho, uma rota. Ok, né? Então, ou mesmo quem está de carro, tem um aplicativo lá para te facilitar o caminho. Muitas vezes você nem se preocupa mais, inclusive, em tentar memorizar esse caminho antes de sair de casa, porque você está tão acostumado com toda essa tecnologia que te facilita a vida. Mas, para que tenha toda essa tecnologia no seu aplicativo, no seu smartphone, é preciso, por exemplo, que exista um sistema de satélites que transmitam um posicionamento para você. Por exemplo, na Guerra Fria, os Estados Unidos desenvolveu o sistema GPS, que você usa, né, sem saber ou sabendo, né? Então, Global Position System, né, GPS, sistema de satélites que dá uma posição exata aqui na Terra. Olha só, não só isso, como outras várias tecnologias influenciaram muito essa nova geração que vai surgir. É uma geração que ainda está ouvindo falar dessa tecnologia, porque não está com ela na mão ainda, mas está crescendo junto com ela. Então, é uma geração, a geração X, que ela é intermediária entre o mundo analógico e um mundo, né, de novas tecnologias que estão surgindo. Então, por exemplo, é uma geração que, quando lá com seus 15 anos, está vendo filmes futuristas, né, que dão aí um cenário, né, do uso massivo dessas tecnologias. Mas eles ainda não têm todas elas na mão. Mas eles já têm, por exemplo, televisão em larga escala, rádio em larga escala, né? O começo aí da era da informática já está presente. Já é uma geração que está nessa transição. Eles têm elementos próximos dos baby boomers, mas eles já estão começando a utilizar essas tecnologias. E o detalhe, eles estão produzindo parte dessas tecnologias, ok? Agora, olha só a geração que vem na sequência, geração Y. Os Y, eu, por exemplo, sou um Y, né? Nasci nos anos 80. E nós que nascemos nos anos 80, nós chegamos no mundo que estava numa transição política, além de tudo, além da tecnologia. Porque olha o que estava acontecendo, era o fim da Guerra Fria, né? Então, na minha infância, por exemplo, eu não me lembro, né, muito bem de contexto Guerra Fria, como eu me lembro das questões da atualidade hoje. Mas, relendo os livros de história, eu sei que, por exemplo, né, você tem o fim da Guerra Fria ali no final dos anos 80. E significa, portanto, que eu estou no momento aqui, a minha infância foi no momento em que o mundo estava se transformando de um mundo bipolar para um mundo que depois vai ser globalizado. Quer dizer o seguinte, que da minha adolescência para frente, eu vou receber muito mais influências do sistema capitalista global. E todo aquele padrão tecnológico desenvolvido lá pela geração X já vai ser muito mais popular na minha adolescência. Então, na minha adolescência, vai ser comum, por exemplo, lá nos anos 90, ter computador em casa. Né? A gente já via uma ou outra pessoa com um celular daqueles tijolão na mão, mas sabia que existia um sistema de telefonia que não era necessário estar em casa. Olha, isso era uma grande novidade para a época. Pô, né? Muita coisa está mudando
e significa que as distâncias estão encurtando, significa que a percepção sobre outros países, outras relações, mercados, tudo mais, começa a se ampliar. O pessoal mais ligado da geração Y, por exemplo, que cresce nesse ambiente de muitas mudanças, cresce com um otimismo muito grande. Cresce, por exemplo, com uma ideia, né, uma coisa meio Superman, de que ninguém me segura. Ninguém me segura porque eu sou filho da era das tecnologias. Então, por exemplo, aquela coisa de ter um emprego fixo, a vida inteira no mesmo lugar, né, que os baby boomers tanto gostavam, a geração Y não se importa muito com isso. Aliás, né, você tem ali na estrutura de mercado, né, nas grandes empresas, um choque muito grande entre esse carinha que chega agora, principalmente ali nos anos 90, né, que está crescendo e se desenvolvendo junto com essas novas tecnologias, e essas gerações anteriores, porque muitas vezes, veja bem, até aqui, até próximo dos anos 80, geralmente quem que assumia os maiores cargos das empresas? Geralmente aquele cara que tinha mais experiência, que trazia, né, o seu conhecimento de práticas. E agora que as práticas elas estão sendo revertidas no mundo de transição? Por exemplo, até aqui você tem, né, um modelo político ligado ali a um Estado que de alguma maneira planeja ou estrutura relações sociais, facilita, né, com o welfare state, né, as questões sociais. A partir daqui não. Na nova ordem mundial, com a presença do neoliberalismo, o que vale é a dinâmica, né? E veja bem, aqui eu tenho estabilidade, aqui eu tenho dinâmica. Então, a partir aqui dos anos 90, é muito comum, né, ou foi muito comum, por exemplo, que grandes empresas, né, que começavam a se destacar no mercado tivessem chefes do executivo, diretores dessas empresas, que eram caras muito jovens, né, caras com seus 20 anos até, né, que estavam trazendo novidades, criando sistemas ligados a novas tecnologias, e que tudo isso, né, se chocava de alguma maneira com aquele conhecimento tradicional, né, mais estável, construído gradativamente pelas gerações anteriores. Então, esse cara aqui, geração Y, ele tem esse intuito da transformação. Mas, ao mesmo tempo, né, essa instabilidade gera problemas, né? Porque a instabilidade ela pode também, né, o impulso demais, tal, pode gerar, por exemplo, uma estratégia muito agressiva por parte de uma empresa, né, que gera ali, sei lá, às vezes até uma falência. Então, aqui você tem um choque muito grande, e a geração X sendo essa transição. Bom, nós, Y, né, crescemos com esse impulso ligado aí à dinâmica, à transformação, a coisa de ser workaholic, né, o viciado em trabalho, né, que não está tão comprometido mais também com os valores tradicionais, com os valores familiares. Tem toda essa questão, porque também, vamos imaginar uma coisa, é nesse momento que você tem no mundo, né, como um todo, não pensando nos países já desenvolvidos, mas você tem nos países em transição para o desenvolvimento, principalmente, como é o caso do Brasil, você tem um processo de ampliação da urbanização. Então, nos anos 90 para cá, as cidades elas começam a crescer mais do que já vinham crescendo, né? Significa que a população urbana começa a ser maior que a população rural. Você tem processos de ampliação das relações de trabalho ligado ao comércio, serviço e a essa dinâmica maior, né, que acaba usando, né, esse comportamento dessa geração que é a Y. E olha só, começa a se ter um dilema, né? Um dilema de que, então quer dizer que o pensamento dessas gerações anteriores é ultrapassado, como se fosse um hardware, né, que foi já deixado de usar, né? Rola esse dilema, né, muito não só das relações de mercado, mas também, né, no universo da sociedade como um todo, né, se questiona isso, né, a questão entre o novo e o velho. Bom,
tudo isso vai, né, ganhar várias discussões, vários caminhos de discussão, que talvez não seja o nosso tema de hoje, mas serve para a gente entender um pouco que há diferenças entre essas gerações. E a atual? E a atual? Provavelmente vocês que estão agora nos assistindo. A atual geração, ela é chamada de geração Z, né? Então são vocês que nasceram ali próximo do ano 2000, né? Que vocês que têm aí hoje cerca de 15 a 20 anos, mais ou menos por aí, né? Olha só, vou contar uma historinha da minha vida. Eu que sou Y, só por isso, né? Eu como um exemplo aqui de Y. Quando eu fui para a faculdade, eu tinha lá meus 18, 19 anos, eu passei a ter o meu primeiro celular. E que era um celular que, comparado aos de hoje, ele era bastante simples, né? Quer dizer, a minha geração, ela passou a ter, né, um contato com algumas tecnologias, né, assim, de maior facilidade, né, do contexto do cotidiano, a partir dos seus 20 anos. Agora, vocês que estão assistindo, que nasceram próximo de 2000, vocês já nasceram num ambiente onde a internet já tinha se popularizado, onde mesmo as estruturas de hardware e software já tinham também se massificado. Vocês são a primeira geração que nasceu num ambiente virtual, num ambiente onde a globalização já tinha tomado conta, né? Então, o contexto de formação de vocês é diferente. Não tem como não ser. Então, por exemplo, até a minha geração, a relação entre mundo real e mundo virtual era uma relação ainda discutível. E o mundo real ele era muito mais próximo, né? Muito mais palpável, muito mais parte do cotidiano. Agora, na geração Z, o mundo virtual ele é muito mais presente na vida, né? Vamos dar um exemplo? Hoje, agora, você está assistindo essa videoaula. A geração anterior provavelmente, né, estaria mais confortável assistindo uma aula presencial. Isso é só um exemplo, né? Vamos pegar outros exemplos também. Quando você pensa em, né, se reunir com os amigos, né? Nas gerações anteriores, se combinava uma reunião e se encontrava no ambiente real. Na geração atual, não é problema se encontrar em ambientes virtuais. E tem mais, tudo isso ainda está avançando muito mais. Daqui a pouco, nós sabemos, teremos aí ambientes virtuais muito mais complexos. E vocês já são a primeira geração que está, né, se construindo pronta para esse universo, né, das relações dentro de um ambiente virtual. Quando a gente faz a pergunta sobre juventude desencantada, né, que no caso é o que se fala da geração de vocês, há uma perspectiva de que a geração de vocês, né, vocês geração Z, são caras meio antissociais. Vamos dar um exemplo? Reunião familiar. E aí, né, tá lá o vô com a avó conversando, né, o tio querendo fazer piada, e muitas vezes a moçada tá no celular conversando pelo WhatsApp, né, ou por outros tipos de aplicativos ou mídias possíveis, né, onde você está se conectando com um grupo, às vezes maior do que aquele que está ali presente no mundo real, no seu entorno. Há quem diga que isso é ruim, há quem diga que isso é bom, não sou eu aqui que vou julgar, mas é uma característica de geração. Há quem diga, por exemplo, do ponto de vista quem diz que isso é negativo, que vocês são desencantados. Por quê? Porque vocês cresceram num universo que está cada vez mais rápido. Bom, e daí? E daí que, quando as coisas são muito rápidas, né, você espera sempre uma grande novidade para daqui 5 minutos. Né? Então, o encanto e o desencanto, eles acontecem numa velocidade muito maior. É a velocidade dos nossos tempos. Né? Isso, por um ponto de vista, né, faz com que, ou pelo menos se entende, que a sua geração ela vai ter assim, um certo receio ou problema
em lidar com os ambientes de realidade, dizem alguns. Por outro lado, aqueles mais otimistas com relação à geração Z vão afirmar que vocês têm uma capacidade de lidar com ambientes complexos muito maior do que as gerações anteriores. Então veja bem como nada é unânime, beleza? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso agora. Bom, gente, olha só. O que a Organização Mundial da Saúde vai falar aí a respeito da geração de vocês, a geração Z? Apesar dos vários pontos positivos, né, que existem na geração de vocês, principalmente com relação a uma capacidade incrível que vocês têm de conseguir imaginar um mundo que extrapola o mundo do real, né? Porque uma vez que vocês conseguem explorar muito mais o mundo virtual, vocês conseguem ultrapassar os limites da realidade. Mas ao mesmo tempo, né, a Organização Mundial da Saúde vai dizer o seguinte, né? Isso, olha só o gráfico. Quando a gente observa o número de suicídios de jovens em alguns países pelo mundo, né, a Organização Mundial da Saúde ela mostra isso daqui, que o momento da vida que as pessoas mais se suicidam, né, nos países desenvolvidos, hoje, dado de 2015, do ano passado, entre os 10 e os 20 anos. Mas nos países desenvolvidos, você tem uma taxa relativamente baixa desse número de suicídios. Agora, olha só o pico que faz nos países subdesenvolvidos. E a que se deve, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, esse aumento considerável do número de suicídios nos países subdesenvolvidos e que envolve aí suicídio juvenil. Segundo a mesma organização, inclusive, né, o número de suicídios tem matado mais que o HIV nessa geração, né? A que se deve isso? Ao fato de uma expectativa muito grande. Como vocês têm um contato muito grande com o chamado mundo virtual, quando vocês se deparam muitas vezes com a realidade, né, vocês sentem muita dificuldade. Então, né, a própria Organização Mundial da Saúde, ela alerta sobre esse fato aqui, a ideia de que a felicidade ela é uma variação entre a expectativa e a realidade. Quer dizer, aquilo que você imagina que vai acontecer, claro que você já teve essa situação, né? Você faz uma enorme expectativa com relação a algo, mas aí, né, a cena ela é muito menos encantadora do que aquilo que você imaginava. Bom, a geração de vocês, por viver no universo virtual mais do que as anteriores, ela tem uma grande expectativa sobre as coisas, mas tem uma dificuldade imensa em lidar com a realidade material. E nisso é que se afirma a ideia de que vocês, geração Z, são desencantados com a realidade. Vejam bem, esse desencantamento, essa infelicidade, né, essa melancolia com a realidade, ela pode, né, representar essa dificuldade de realizar coisas, né, a ideia de não ter iniciativa, né, para construir o novo no mundo real, mas ao mesmo tempo, né, vamos dizer alguns mais otimistas, é justamente essa infelicidade, esse desencantamento com a realidade que tem permitido que essa geração de vocês, a geração Z, tenha desenvolvido ambientes diferentes da realidade. Beleza? O que vai gerar disso tudo, a gente também não sabe. Por quê? Porque a geração de vocês ainda é muito jovem. Então daqui a alguns 10 anos mais ou menos, a gente vai ter uma ideia do que tanto vocês vão deixar de marca para o mundo. Por enquanto a gente vive, né, o fruto do trabalho das gerações anteriores. Tá bom, gente? Então ficamos por aqui. Na próxima aula a gente vem com outro tema aí de atualidades. Um abraço.